Bom dia, na graça e na paz do Senhor. Como está você nessa manhã? Como está seu coração? Já estamos finalizando mais uma semana para a glória de Deus, onde nós vamos poder desfrutar um descanso, ou estar com a nossa família, ou passear, né? Mas hoje nós estamos aqui nessa sexta-feira pela manhã para juntas nós ouvirmos uma palavra de Deus. Eu louvo a Deus todos os dias por essa bênção, por esta porta, para que nós possamos juntas sermos conectadas onde nós estivermos, que as nossas raízes sejam fortalecidas, sejam profundas no Senhor, seja enraizado mais profundo, que em tempos de dificuldade, onde eu sei que estreitará e cada dia mais a tendência é ficar mais difícil, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que têm raízes profundas no Senhor, eles permanecerão de pé. Por mais que nós estejamos longe, plantados longe, mas as nossas raízes conectadas, elas passarão nutriente uma para a outra e nos fortalecerá. Esse é o intuito de todas as manhãs estarmos aqui debaixo da direção do Senhor, para que as nossas raízes sejam conectadas e uma possa nutrir a outra, possa fortalecer uma a outra, para que nós, em tempos de crise e dificuldade, possamos permanecer de pé. Amém, minha querida? Louva a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E hoje nós estamos com um tema muito bom, muito maravilhoso. Esteja sempre debaixo da palmeira. Nós vamos hoje estudar um pouquinho a história de uma mulher guerreira, de uma mulher que foi usada em um tempo improvável, mas levantada pelo nome do Senhor. Mas e aí? Você já está aí com seu cafezinho? Pega seu cafezinho aí e vem junto comigo mergulhar nessa palavra. Uma palavra de força, uma palavra de fé. Uma palavra de encorajamento. Uma palavra de ensinamento, de posicionamento. Amém? Vamos para a palavra do Senhor que está em Juízes capítulo 4, no verso 5, que diz: Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Amém, querida? Hoje nós vamos estudar a história de Débora. Débora, o seu significado é abelha, uma mulher ousada, uma mulher posicionada, uma mulher bem estruturada, que foi levantada em um tempo improvável, um tempo a qual não possibilitava forma alguma de uma mulher ter oportunidade, principalmente em julgar, em ser juíza, em ser pastora, em ser uma líder como ela foi. Mas Deus levanta aquela mulher para mostrar que Deus usa as coisas improváveis para confundir as que não são. Mas nós estamos falando aqui por que Débora foi levantada naquele tempo. Sendo que era homem que julgava, era homem que era juiz, era profeta. Para nós voltarmos um pouquinho na história, se você for estudar, você vai observar que naquela época o povo de Deus, os israelitas, eles estavam tendo um comportamento de rebeldes. E eles tinham se esquecido, tinham se afastado do Senhor, desviado os seus caminhos do Senhor. Eles tinham perdido essa essência. E
E por causa disso, a palavra de Deus vai dizer que aquele povo estava sendo oprimido, estava sendo perseguido por um rei, um cananeu, que ele foi um homem muito mau com o povo de Deus naquela época, né? Que é o cananeu Jabim e Sísera, a qual ele aproveitava essa situação para afrontar, para mais ainda oprimir o povo de Deus. E então, é um tempo a qual não achava homem algum para se dispor, para se levantar, para deixar Deus trabalhar, para se levantar, para defender aquele povo, para julgar aquele povo, para poder falar, olha, você está errado, arrependa, ou somente ali interceder por aquele povo. Não tinha ninguém, não tinha um homem sequer que se pusesse à disposição. E então o Senhor levanta Débora. Mas antes do Senhor levantar Débora como juíza, entenda uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que Débora, ao ver o seu povo sendo oprimido, ao ver aquela situação, ela não aceita. Ela acha aquilo injusto. Então ela ora e vai para o Senhor. Ela se refugia em Deus e fala: Deus, isso não está certo, porque o meu povo está passando por isso. Eu não aguento mais ver o meu povo sendo oprimido. Eu sei que eles erraram, mas é o meu povo. O Senhor então levanta aquela mulher como mãe. Antes dela ser um juízo, Deus levanta ela como mãe. E a palavra diz que Débora se levanta como mãe para aconselhar, para ensinar, para julgar as causas daquele povo que eles não sabiam mais o que fazer. Porque ele já não tinha mais conexão com Deus, já tinha se esquecido, então já tinha perdido o rumo, o caminho. Então Débora é levantada para aconselhar, para julgar, para ensinar. E a palavra de Deus vai dizer que o povo, eles iam até Débora. Não era Débora que tinha que sair de casa em casa: ó, fulano, você tá errada nisso, 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 você tem que fazer isso. Não. Entenda uma coisa. A unção de Débora era tão grande que as pessoas saíam de longe para ir até Débora, para pedir um aconselhamento, porque sabia que ali havia uma mulher de Deus. Porque sabia que ali haveria conselhos que iria posicionar elas novamente nos trilhos, no caminho certo, para ter uma direção certa. Porque sabia que sobre aquela mulher havia um poder, uma unção diferenciada. Havia um Deus cujo o Senhor há muito tempo não falava, mas estava levantando, estava dando essa autoridade para ela, para aquela mulher. Então isso atraía as pessoas até ela. Só que eu estava aqui mergulhando na palavra e algo me chama a curiosidade. Que eu gosto de, quando o Senhor fala comigo algo, eu aprofundar. Se você for ler a história, você vai ouvir que Débora, ela julgava debaixo de uma palmeira. Você já teve noção de entender o que é uma palmeira? O que simbolizava a palmeira? Sabe, a palmeira, ela é um símbolo de Deus. Ela é uma simbologia de Cristo, de Deus. Ela é uma proteção divina, é a conexão sagrada de Deus e o homem. Sabe, Débora, ela não estava de qualquer jeito. Ela decidiu porque, tô aguentando mais ver minha família desse jeito, eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa. Não. Débora, ela estava debaixo de uma autoridade. A palmeira hoje, ela representa uma autoridade, é um símbolo de Deus. Ela estava debaixo da autoridade de Deus. Ela estava cheia de Deus, ela estava protegida. Ela tinha essa divina presença, essa conexão com Deus. No Salmo 92, a palavra de Deus vai dizer assim, e florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Se
Se você for estudar a Bíblia, você vai ver várias passagens falando da palmeira, falando da importância da palmeira, que nós somos comparados como a palmeira, que nós devemos ser como a palmeira, os ramos da palmeira. Mas hoje aqui nós estamos falando de uma mulher que estava debaixo da palmeira, que representa a autoridade de Deus. A palmeira também é um símbolo da vitória, do triunfo de Cristo, é da paz, é da vida eterna. Se você for observar, antes de Cristo, na entrada de Cristo na cidade, montado num burro, né? Naquela entrada triunfal de Cristo, para mostrar o triunfo dele, a glória dele, para se apresentar como cordeiro em propriação do nosso pecado. A palavra de Deus vai dizer que naquela época, era a época de Páscoa, tinha um costume de pegar ramos, e os ramos eram de quê? Das palmeiras. Então Jesus é apresentado com os ramos da palmeira, que apresenta o que? A autoridade de Deus. Débora, ela tinha todo esse fundamento, ela estava debaixo da autoridade de Deus. Sabe o que o Salmo 91 diz? Ele diz assim, ó: Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então você precisa estar debaixo da autoridade de Cristo. Não é assim chegar e fazer de qualquer jeito, porque você está vendo as coisas bagunçadas. Olha o jeito que está o mundo, não vou fazer alguma coisa. Não. Nós devemos entender que nós devemos estar debaixo de Deus. As suas asas, devemos ter um encontro com Deus. Devemos ter uma autoridade de Deus, sermos cheias de Deus. Olha só o que mais diz aqui, ó: seja como a palmeira, que quando está no alto serve de referência para os outros, para as outras pessoas. A presença do justo faz toda a diferença onde ele é plantado, independente do tempo que permanece ali. Entenda isso. Aonde você está plantada hoje? Você tem sido referência para a sua família, para a sua casa, do amor de Deus, daquilo que Deus tem? Você tem sido esse referencial para as outras pessoas? Você tem sido um bom exemplo para as outras pessoas de perseverança, de resistência? Não estou falando aqui, mas irmã, mas eu tô com a vida toda bagunçada, tá tudo dando errado. Como que eu vou ser referencial? Referencial na determinação, na sua força, na sua fé. Porque realmente nós vamos passar tribulação, lutas. Mas eu devo mostrar para as pessoas que estando debaixo da autoridade de Deus, estando descansando em Deus, eu tudo posso. Todas as coisas posso. Naquele que me fortalece, naquele que está comigo. Mostra para as pessoas que eu posso vencer sim, que não é as dificuldades, não é as barreiras, não é o que eu passei que vai me impedir de buscar Deus, que vai me impedir de estar com Deus. E que eu sei que o propósito maior de Deus na minha dor é me dar salvação, é me levar para o céu. A minha jornada aqui vai ser essa, é ir para o céu, é lutar para ir para o céu e não para ter riquezas aqui, ou ser famoso, ou a me aparecer. E é isso que nós devemos mostrar para as pessoas. Que a nossa vontade maior é de ir para o céu, é de conhecer Jesus. Não importa as dificuldades, as barreiras, eu vou vencer todas elas, todos os obstáculos para mim chegar até lá. A palmeira também é algo singular, eu amei estudar sobre a palmeira. E Débora, ela é levantada em um tempo improvável. Deus levanta Débora. Então Deus também está te levantando, mulher, nesse tempo. Aonde não está achando ninguém disponível. Aonde Deus não está achando ninguém que se levante em prol dessa situação para defender o nome de Deus, para defender a palavra de Deus, para colocar as coisas em ordem.
para conhecer a vontade de Deus. Deus tem levantado essas mulheres, Deus tem levantado você para esse tempo, para essa estação. Exatamente uma improvável, mas que se dispõe para deixar Deus fazer o que Ele quer. Em Jeremias 17:8 diz assim, ele será como uma árvore plantada junto às águas, o que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar frutos. Estamos falando de uma mulher que é um tempo de seca, é um tempo de escassez, é um tempo de humilhação, é um tempo improvável. Aquela mulher estava cheia de Deus, aquela mulher não tinha se secado. Aquela mulher tinha raízes profundas. Aquela mulher estava cheia da presença de Deus, de uma autoridade grande. Ela não deixou, a circunstância a qual ela estava vivendo, estava vivenciando, paralisá-la. Mas ela foi procurar refúgio debaixo das asas do Senhor, debaixo de Cristo, da autoridade maior. Ela foi buscar em Deus uma resposta para o seu povo, para aquela situação. E Deus a encheu. E as suas raízes eram fortalecidas. Eram raízes profundas de intimidade com Deus. Nós, mulheres, precisamos ter essas raízes em Deus. Essas raízes profundas que nos conectam, que mesmo diante das situações, das queixas, das lutas, das perseguições, nós vamos estar enraizadas, nós não vamos cair, nós não vamos ter medo. Porque vai acontecer isso e aquilo. Não, nós não vamos ter medo, porque quem está conosco é Cristo, nós estamos enraizadas. Nós não temos medo porque nós vamos estar cheia da presença de Deus. E não é qualquer coisa que vai nos parar. Mas hoje nós estamos em um nível de situação que o emocional, nossa, qualquer coisinha que acontece, a gente vai para um quarto chorar. Ontem eu achei interessante em uma ministração da pastora, que ela falou sobre isso. É bom chorar, nossa, eu sou chorona. Mas já chega de chorar, irmão, todo dia chorando, só choro. Não, mano. O que está faltando é posicionamento, o que está faltando é direcionamento de Deus. Eu tenho certeza que Débora chorou. Se você for lembrar outro profeta que agora que me vem na mente, outro profeta que chorou ao ver a situação do seu povo foi Neemias. Neemias, quando ouviu falar que seu povo estava sofrendo, estava padecendo, estava sendo humilhado pelos inimigos, ele chora. Mas automaticamente que ela poderia ter ficado ali, ai Deus, meu Deus do céu, essa situação não passa, chorando, entrar para dentro do quarto com a depressão e tudo, porque, meu Deus, quem vai fazer alguma coisa? Não. Ele fala, Deus, eu vou me levantar, eu vou lá defender meu povo, não aceito mais isso. E ele vai para debaixo da autoridade de Deus, ele busca direcionamento, posicionamento, ele se ergue para defender aquilo que Deus já tinha falado com ele. Ele se dispõe a um tempo também improvável. E Deus dá todas as instruções, dá todas as ferramentas, dá toda a autoridade que ele precisava. E ele volta e restaura os muros. Ele retorna, incentiva o povo, traz de volta a esperança, traz de volta o ânimo. Mulheres, entenda, você precisa nesse tempo ser cheia de Deus, ser cheia da autoridade de Deus. Mas está tudo difícil. Está difícil porque nós estamos querendo fazer na nossa própria força. Nós não estamos buscando em quem é a fonte. Nós não estamos fazendo com autoridade como Débora fez. É um tempo improvável, irmão, de lutas, de perseguições. Nós devemos estar em Deus, porque nós não vamos temer nada, nem a morte. Fazer como o apóstolo Paulo, ele falava, a morte para mim é lucro. Morrer com Cristo é uma dádiva, é maravilhoso. Porque eu tenho certeza do que me espera após a morte, a salvação. Não é aquilo que o homem pode matar, o que o homem pode fazer comigo, mas é o que Cristo vai me dar, a minha coroa, a minha veste. Agora acabou, não vai haver mais choro. Então morrer com Cristo é lucro. Não tenho medo da morte, não tenho medo das adversidades.
Mas sabe, algo interessante também que eu estudei? A palmeira, para ela ter raízes profundas, ela necessita de espaço. Sabe, para você ter raízes profundas em Deus, você terá a necessidade de esvaziar de você mesmo, para dar espaço para que Cristo permaneça essa raiz profunda. Porque senão, você vai viver uma vida com Deus com raízes rasas, raízes baixas. E essa árvore é uma árvore que ela é grande, ela é estrondosa em tamanho, em altura. E se as raízes dela for superficial, não for profunda, ela vai cair. Então nós devemos entender que eu preciso dar espaço para o Espírito Santo, para Deus trabalhar dentro de mim, para que essas raízes de Cristo elas sejam profundas. Eu preciso esvaziar de mim mesmo. Eu preciso permitir o Senhor curar minhas feridas, as minhas rejeições, as minhas frustrações, o meu emocional. Ele precisa curar minha ansiedade, ele precisa curar tudo o que está dentro de mim. Porque senão isso será um impedimento para que as raízes de Cristo sejam profundas. E será superficial. Por isso que tem muitos que cai e volta, cai e volta, cai e volta. Porque as raízes não estão profundas. Porque não dá espaço para Cristo trabalhar. Irmãos, entenda que vai doer. Dói demais o processo de cura. Dói demais quando Cristo começa a nos cavucar por dentro, a mexer na nossa ferida que está inflamada. Quando Cristo começa a arrancar, porque antes de Deus falar com o nosso povo, Ele vai tratar nós primeiro, como Ele fez com Débora. Débora tinha um relacionamento com Deus. E ela julgava as causas e tinha sabedoria porque ela era uma mulher curada, era uma mãe posicionada. Sabe, nós precisamos ser mães em um tempo difícil. Sabe que em João 12:13 diz? É o que eu falei para vocês, tomaram o ramo da palmeira e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Aqui está falando quando Cristo, foi entrar em Jerusalém para ser apresentado. Os ramos das palmeiras eram sacudidos, ia na frente para mostrar quem viria ali era o Messias, era o Cristo, e todos gritavam: Hosana, Hosana, porque Jesus, ele vem em nome do Senhor, ele vem para nos salvar, ele é o Cordeiro pelos nossos pecados. Aprenda aqui hoje que o ramo, que a palmeira é a simbologia de Deus, de Jesus, o Filho. Todas as vezes que nós for sair, Cristo, ele tem que sair primeiro na nossa frente. Deus, ele tem que ir na frente. E nós abaixo, nós atrás. Sabe, uma coisa que eu acho interessante também é que Débora inspirava a confiança dos guerreiros, ela incentivava os outros no seu chamado, crendo que eles venceriam. Ela liderava com amor, impulsionava os outros na direção do Pai, a retornar para Deus. Sabe, ela trazia para o povo com amor, com palavras sábias, inteligente, para arrepender. Olha, precisa mudar, precisa ter um posicionamento novamente, voltar para Deus. Vocês se afastaram de Deus. Ela incentivava no chamado, um tempo que os homens estavam desencorajados do seu ministério, do seu chamado. Ela, como mulher sábia, ela começa a impulsionar. Não, olha, manda chamar Baraque aqui, quero falar com ele. Ó Baraque, Deus falou para mim que vocês vai ser vencedor, vai ser vitorioso. Rapaz, Deus te deu uma autoridade na sua mão. Levanta, vai lá e faz o negócio acontecer, que Deus vai te dar honra. Deus vai levantar você. Deus está te levantando, homem. Vamos. Sabe, ela impulsiona as pessoas no chamado, nos sonhos de Deus.
E é isso que Débora liderava, por isso que ela é levantada como juiz, como profetisa, porque ela incentivava, ela influenciava a fazer as coisas certas, encorajava no seu chamado. Sabe, aqui também Deus nos mostra que Ele trabalha não com os que são mais sábios ou têm toda a estrutura para liderar. E aqui eu tenho certeza que havia homens, Baraque mesmo era um líder de guerra, um homem, que eu creio que poderia ser um juiz, poderia ser levantado para ser um juiz. Teria homens, pessoas ali proporcional, estruturada para fazer aquilo. Mas todas elas estavam desencorajadas. Não estava disponível para Deus. Não queria aquilo. Sabe quando nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas estão desacreditando o seu chamado. Estão desistindo. Estão se frustrando, estão se decepcionando, não quer mais servir ao Senhor como antes, defender a Cristo, defender a Deus. Estão todos desanimados, desencorajados do seu chamado, daquilo que Deus tem. Mas Débora não. Débora, ela foi posicionada, ela estava disponível para Deus. Ela queria aquilo, ela sabia, ela defendia aquilo, porque ela sabia que não era o fim. E então o Senhor levanta, e ela também levanta outros naquele tempo para impulsionar no seu ministério, a dizer, olha, não vamos desistir, olha, nós somos guerreiros, guerreiras de Deus, não vamos nos conformar. Sabe o que Romanos 12:2 diz? Não se conformeis com este século, mas sejais transformado, renovado de mente. Nós devemos ser isso. Sabe, a palavra de Deus diz que o amor está se esfriando, mas entenda esse versículo, porque às vezes a gente só lê aquilo que nos agrada. Ai, mesmo, irmã, olha, tá esfriando mesmo, é para acontecer isso mesmo, é o fim dos tempos. Jesus falou que seria assim no fim dos tempos. E entenda esse versículo que ele diz assim, ó, o amor de muitos estão se esfriando, mas não significa que são todos. O amor meu e seu não pode se esfriar. Eu não faço parte desse muitos, eu faço parte de um povo diferenciado. Eu não faço parte desses muitos. Não é o amor de todos, é o amor de muitos. Mas aquele que entende a verdade, aquele que entende que ele está debaixo da autoridade de Deus, que quem está com ele é Deus, e que não existe situações, gente, quantas situações horríveis na palavra de Deus vai dizer que existiu. O tempo que o povo foi preso, ficou 70 anos no cativeiro, preso, aprisionado, apanhava. E o tempo que o povo ficou lá no Egito, sofrendo nas mãos de Faraó, e Deus, mesmo assim, Deus levanta e tira aquele povo de lá, mostra que, olha, tá vendo? Não é o amor de todos, é de muitos, são de alguns que se esfriou, mas entre esses muitos, há um, há dois, há três, que ainda são sensíveis, que ainda amam o Senhor, que ainda não se curvou ao Senhor. Sabe o que o profeta Elias, ele fala para Deus? Ele era um homem que, um tempo difícil também, um tempo em que o povo tinha fugido, o povo se escondeu, ele foi o único que se levantou como profeta para defender a Cristo, para defender, para mostrar, direcionar, posicionar o povo novamente a Deus, mostrar para eles que estava errado. E ele, em uma situação, em uma da sua frustração no ministério, ele entra para dentro da caverna. Eu vou morrer, eu prefiro a morte, não sei o quê. Só ficou eu, Senhor, eu tenho cuidado, eu tenho zelado, mas ninguém. Não há ninguém. Só eu fiquei só. Sabe, o Senhor vem e fala, o que você está fazendo aqui, Elias, dentro dessa caverna? O Senhor estava ali com ele. Sabe, ele estava com Deus, Deus estava com ele, Deus não desampara nós hora nenhuma. E Deus fala para ele, olha, varão, levanta, o seu ministério ainda não acabou. O amor de muitos, não de todos. Ainda há homens que não se drobaram, ainda há homens que estão ali me adorando.
Então você não precisa imaginar que é só você. Mas é só eu, irmã, você não entende. Na minha casa é só eu que sirvo ao Senhor, ninguém. Não, tem muitas mulheres ainda que não se curvaram, que não acertaram, não se conformaram e estão ali lutando, estão ali buscando uma profundidade em Deus. Estão ali clamando pelas suas famílias, para a conversão das suas famílias, para aquele filho que está com dificuldade. Elas não desistiram, não abandonaram, está ali na oração fervorosa, buscando autoridade em Deus, sendo fortalecida em Deus, criando raízes profundas nesses tempos. Então você não está só. Hora nenhuma estamos só, porque Cristo está conosco. E se Cristo está conosco, irmão, não tem problema nenhum quem vai contra nós, quem se levante, fofoca, intriga, deixa se levantar, deixa falar. Porque, irmãos, entenda-se, na nossa caminhada, nós não estamos tendo perseguição, nós não somos caluniados, nós não somos confrontados. Tem alguma coisa errada? Mas tem. Porque o diabo, ele jamais vai mexer com os dos seus. Se é dele, já é dele, pertence a ele. Para que ele vai enfocar? Tá? Deixa ele lá em paz. Mas sempre o inimigo vai se levantar contra aqueles que se levantam para, principalmente, com a visão de Deus. De posicionamento, falando para arrepender, falando para consertar, falando, você tá errado. O diabo, ele vai se levantar, ele vai te perseguir, ele vai começar a levantar pessoas para fazer você desistir do ministério. Neemias, né? Vamos voltar em Neemias? Neemias, mesmo quando ele estava construindo, restaurando os muros, vem os inimigos ali tentando fazer com que ele se desviasse, com que ele perdesse tempo, com que ele começasse a falar, explicar. Mas o que você está fazendo? Mas o que é isso? Para tirar ele do foco. Só que hora nenhuma ele deu brecha. Não, ele não deu não. Ele posicionou, cada um falou, nós vamos posicionar aqui. Olha, vai vir pessoas querendo tirar nosso foco, mas o negócio é o seguinte. Uma mão você vai ter a espada, se vir os inimigos você vai matar ele. Mas na outra mão você vai ter o instrumento para reconstrução, você vai continuar construindo. Nós não vamos parar até terminar, até nos concluir essa obra. E o povo então, ficou animado, começaram a ouvir ele. Então hoje eu estou aqui, mulher, para fazer você entender. Olha, numa mão você vai ter uma espada para você guerrear contra essas armadas ciladas do inimigo. Quando essas pessoas vierem para te tirar do foco, te fazer você desistir, começar... mas por que você está fazendo isso? Não pare. Continue. Olha, eu não tenho tempo agora não para te informar, mas eu estou numa grande obra, numa grande construção. Assim que ela terminar, você vai ver. Certo? Mas não posso te dar mais detalhes. Tchau. Continue a obra do Senhor. Não pare. Não deixe o inimigo te parar. Sabe... Juízes, vai falar assim, também no 5, que Deus, ele desperta nós. E hoje, mulher, estou aqui para trazer um despertar de Deus para a sua vida. Como eu disse, vai ter perseguições no meio da caminhada, vai ter lutas. Mas sabe o que o Senhor, ele diz? Ele nos desperta para que nós entendemos que nós devemos ser exemplos de que nós não estamos dormindo. Diz que nós não estamos levando as coisas de qualquer jeito, mas nós estamos posicionadas. Débora era um exemplo, ela era uma referência, porque em um tempo difícil, Débora escolheu buscar a Deus. Débora buscou arrepender, Débora buscou orar pelo arrependimento para que Deus mudasse. Por isso que Débora era cheia, por isso que Débora estava debaixo de uma autoridade, da palmeira. Nós devemos estar sempre debaixo dessa palmeira, nós não devemos sair dela hora nenhuma. E se nós for sair, nós falamos, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Sabe, Débora, ela mostrava isso, ela trazia isso pro povo, ela tinha um exemplo. Sabe, você já viu aquela palavra dizendo assim, nós somos a carta que o mundo lê. Como as pessoas têm te lido? Como as pessoas têm te visto? Sabe por que muitas não têm se aproximado do reino do Senhor? Porque tem muitos mau exemplos dentro da igreja, dentro de casa. Sabe, os seus filhos, o seu marido, a sua casa, as pessoas, elas vão olhar para você como referencial. Que exemplo você está dando?
Sabe, eu lembro de um homem aqui, Eli. Eli era profeta, ele era um juiz, ele era o sacerdote daquela época. Mas ele estava dando mau exemplo. E toda a sociedade estava fazendo aquilo que era errado, porque Eli deixava, ele não consertava, ele não punha ordem. Seus filhos eram bagunceiros, seus filhos não honravam a Deus. E ele estava ali tranquilo, nossa, deixando as coisas acontecer. Porque às vezes a gente somos assim, cruzamos o braço, né, e deixamos as coisas acontecer. Não, é assim mesmo. Quando Deus quiser fazer, Ele faz. Deixa o negócio ir fluir, né? Só que Deus rejeita Eli. Deus levanta uma criança. Olha só para você ver. É um tempo improvável, é um tempo difícil, é um tempo qual o povo estava fazendo o que queria. E até mesmo dentro da igreja, o próprio sacerdote, o próprio profeta, o próprio exemplo, estava dando mau exemplo. Não consertava a sua casa, não punha em ordem. Estava desagradando o coração de Deus. Deus levanta quem? Uma criança que se dispôs, uma criança sensível, que conhecia a Deus, que foi posicionada pela sua mãe. Deus começa a usar aquela criança para consertar o altar. A palavra de Deus diz que ainda é criança. Samuel foi um profeta, foi levantado naquela época para julgar a casa de Eli, para falar do que Deus estava falando que não estava se agradando. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem, Eli. Pensa uma criança chegar para você hoje e falar assim, olha, ô fulano, põe sua casa em ordem, porque Deus não está se agradando. Meu Deus. Cadê os profetas? Cadê os varão? Cadê os homens de Deus? Precisa de uma criança ser levantada nesse tempo para dizer para nós o que nós devemos fazer, que nós estamos errados, que nós precisamos nos posicionar como autoridade da nossa casa, como mulher sábia. Deus levanta uma criança. Só que ele não ouve. E aí vem o que acontece. Os filhos morrem, ele morre. Porque desagradou o coração de Deus. Por isso que nós estamos morrendo espiritualmente. Porque nós não estamos obedecendo a Deus. Nós não estamos dando crédito às pregações, às palavras, os direcionamentos de Deus, quando Ele diz que nós devemos consertar, e não é as pessoas, somos nós. Porque Deus quer usar não todos, mas aqueles que se dispõem. Um só que se levanta para posicionar, para ouvir a voz de Deus, para estar debaixo da figueira, da palmeira. Olha, Débora no capítulo 5 diz assim, ó, despertai, desperta. E hoje eu falo para você, desperta, Débora, desperta, guerreira do Senhor. Os céus contam com você. Vai falar sobre o despertamento. Posiciona no seu chamado. Olha, aceita o que Deus está falando hoje com você. Se posiciona. Seja a mulher num tempo improvável para Deus. Eu quero ler com você para nós finalizar lá em Efésios. Efésios, no capítulo 3, no verso 19. Vou ler o 14, que diz assim, ó, olha o que a oração de Paulo para os Efésios. Olha o que ele fala. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais colaboradores com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, todo o poder de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã nós finalizamos, ó Pai, esse devocional. Pai, nos desperta como guerreiras. Nos posicione, ó Pai, de verdade nesse tempo. Pai, que nós sejamos uma em 1 milhão, mas que é melhor estarmos
debaixo das mãos do Senhor, debaixo das asas do Senhor. Estarmos protegidas pelo Senhor, do que estarmos como todos, como muitos que esqueceram, que se esfriaram o amor. Mas que nós possamos hoje ser conectadas novamente, enraizadas no Senhor, damos espaço ao Senhor, fazer o que melhor lhe apraz, o que melhor o Senhor quer. Que nós sejamos a carta que o mundo vai ler, mas uma carta boa. Uma carta de influência boa, que as pessoas vão olhar e vão falar, eu quero ser assim. Olha para aquela mulher, ela nunca desistiu. Olha lá, ela, por mais as perseguições, ela tá sempre sorrindo. Ela tá sempre, tem um abraço caloroso, tem uma recepção maravilhosa. Eu vou ser assim. É assim que eu quero ser. Sejamos referencial, sejamos o amor do Senhor no tempo de esfriamento. Sejamos quentes, sejamos fervorosos no tempo que o amor esfriou. Sejamos mulheres posicionadas no nosso chamado, mas que nós também impulsionamos, não por força e violência, mas através do Espírito Santo impulsionamos pessoas também a viver em Deus. Mostrar para as pessoas quanto é bom estar com o Senhor. Pai, quando eu entender isso, eu vou entender que não precisa, Pai, de eu correr atrás das pessoas para mostrar a Deus. Essas pessoas vão olhar para mim, vão ver Deus em mim, vão ver a glória de Deus, vão ver uma autoridade maior, vão ver que eu estou cheio de Deus e as pessoas vão vir até mim para pedir conselhos, para querer isso também, para querer estar debaixo dessa figueira. Pai, no nome de Jesus, restaura nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Que nós não se conformemos, mas que também não ficamos de braços cruzados. Pare com o choro, Deus, e nos posicione. Nos dê direção, nos dê estratégia, nos dê ferramenta, nos dê arma poderosa, Senhor, para que nós possamos guerrear em tempos difíceis. Possamos restaurar nosso lar, restaurar nossa casa, nossa vida espiritual com o Senhor. Das nossas mãos não esteja vazia, mas esteja capacitada, esteja preparadas, com a espada para nos defender, o escudo para nos defender, e com a arma poderosa na reconstrução, na restauração, na libertação de almas. Deus nos blinda, Pai, no nome de Jesus. E assim, Pai, eu oro e louvo ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, querida. Olha, é um prazer muito grande estar com você. Nós finalizamos essa semana com a gloriosa presença de Deus. E nós voltaremos segunda-feira. Mas tire um tempinho para você e Deus. Não permita esse final de semana sem ficar sem ouvir a presença de Deus. Reflita. Medite no que o Senhor tem falado com você no decorrer dessa semana. Busque do Senhor. Amém? Olha, fica com Deus. Um beijo no coração. Deus te ama.